E aí, galera, estamos aí para mais um PUC Soul Podcast, o podcast do bodyboarder. Dessa vez com mais uma lenda aqui, Fernando Teles, o russo. Valeu, irmão. Beleza? Obrigado por aparecer pra gente aí. Pô, obrigado a você pelo convite, um orgulho. Uma surpresa, né, cara? Eu acho que não sou nem um competidor aí tão famoso como os outros que tiveram aqui. Não, mas obrigado. Mas você tem lá seu nomezinho lá na história do bodyboard, com certeza. Certeza. Cara, eu tenho, na verdade, eu acho que é muito tempo de estrada, né? Vamos lá, primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Como o bodyboard chegou até você? Cara, o bodyboard chegou primeiro com isopor, pelo local que eu morava, né? Nascido e criado ali no Jaquinabuco, no Arpoador. Então, todas as famílias iam para a praia, nas férias principalmente. Então, minha mãe sempre levou a gente para a praia. Eu e um vizinho, Cristiano, que é um grande amigo até hoje, mora em Portugal. Então, desde os 7, 8 anos, a gente ficava pegando onda de isopor. Só que o caminho natural na época era ir para o surf. Até tinha um ou outro moleque da rua que era mais rico e que ia para os Estados Unidos nas férias e trazia Moribug. Tinha um que tinha uma Met 77, fundo preto, e tinha um outro que tinha uma 138, 136, que era aquela laranja com arco-írisinho azul e com a Red Line. Red Line, isso aí. E eles eram pregos e a gente não estava nem aí para a prancha deles. A gente pegava onda de isopor, muito melhor do que eles de Moribug, e a gente nem ficava pedindo emprestado, porque o nosso objetivo era ir para o surf. Então, sei lá, com 10 anos, eu comprei minha primeira visual esportivo, que era o Valdir Vargas na capa, e estava caindo com Guarujá, pegava em pé com a Guarujá. Então, o caminho natural de quem morava ali no Arpoador era o surf, até porque o bodyboard não tinha nenhuma cultura aqui no Brasil. Você lembra o ano? Isso foi... 83, 84? 81, 82, né? Eu sou de 72, então com 10 anos eu estava surfando e com a promessa da minha mãe de que com 12 anos eu ganharia uma prancha de fibra. E aí, com 12 anos, eu ganhei minha prancha de fibra. Não, foi até um ano antes, em 83, eu ganhei minha prancha de fibra, de 82 para 83. E era uma Kaiká na época. Fiquei um ano surfando com ela. Era difícil, mas estava evoluindo. E ao mesmo tempo, a gente ia muito para a praia ali no Arpoador, porque... Um dos caras que morava no nosso prédio era o Álvaro Romano, o Alvinho, pai do Rafael. Sim. Deve conhecer, faz a ginástica natural. Sim. Tinha acabado de se formar em educação física e eles tinham uma colônia de férias, na verdade era o Gil e o Zé Beleza, né? José Henrique Leão Teixeira, que tinham uma colônia de férias ali no Arpoador. Então eu comecei a andar com a galera da praia, da minha idade. A gente... fez uma turma muito grande ali de surfistas, de 11 anos de idade. E um deles era o Cláudio Menescal. E o Menesca ganhou a primeira Moribug da Clark Fon, né? Sim. Era uma alce. Isso foi em 84. Isso aí. Novembro de 84, ele fez aniversário em novembro, ganhou a Moribug dele e eu fiquei vidrado e começou a ser uma coisa acessível. Começou a vender na Galeria River, que era na nossa esquina. E aí eu implorei para minha mãe e ganhei uma alce logo no primeiro verão que o bodyboard explodiu. Alce laranja. Alce laranja. E aí fiquei o ano de 85... dividido entre o surf e o bodyboard. Surfava com os dois. Só que comecei a me destacar no bodyboard. Comecei a pegar melhor do que todo mundo ali da praia e comecei a querer competir. Começou a ter campeonatos ali. Teve um campeonato em Ipanema, da Amberge na época, que teve a categoria Mirim, e eu fiquei em 5º lugar. Foi super legal. Aí teve depois um campeonato da Terrai, que eu me dei super mal, acho que é o mesmo que o Guilherme comentou aqui, que também se ferrou. Renatinho se deu bem na época. E aí começou, na verdade, a ter o campeonato Bliss. O primeiro Bliss em 86, janeiro de 86. Mas essa época aí era com um pé de pato, com 2 pés de pato, sem pé de pato?
Cara, primeiro era sem pé de pato, no isopor sem pé de pato. No bodyboard era primeiro o cobra sub. Um pé só? Tinha até... você perdia e ficava só com um, né? Aí eu consegui um Churchill. Aí caía só com um Churchill e o outro sem pé de pato. E pegava de drop knee, dava rolo já. Até que depois arrumou os 2 pés de pato. Mas na época do campeonato, o verão Bliss, eu tava com os 2 pés de pato. Até porque ali já tava um pouquinho mais competitivo, né? O ambiente. E foi um campeonato super legal, super cheio de gente. Praia lotada. E eu acabei ficando em 3º lugar. Mas ali no Arpex, 85, 84, você já via os melhores da época de bodyboard ali, eles frequentavam ali, você via eles passando pela calçada, você fala, pô, esse cara aí tem uma prancha igual a minha. Como é que era a sua relação com... Porque até o momento você achava que era só a galera do Arpex caía de bodyboard. Na verdade, a galera do Castelinho. O seu mundo era o Castelinho. Era o Castelinho. Bodyboard no Arpoador era proibido. Você achava que no Leblon não tinha ninguém, tu achava que no Leme não tinha ninguém, até mesmo pela sua idade, que você só ficava ali. E quando você chega no campeonato, começa a ver, pô, tem mais gente pegando de bodyboard. Não, ali a praia ali já tinha uma galerinha ali da praia da Maria Quitéria, já tinha, assim, esse verão de 84 para 85, já tinha várias turminhas. Sim. E o campeonato que teve ali em Ipanema, em outubro de 85, eu já tive amizades feitas com a galera do Leblon, tinha o Chimpa, tinha uma opção de gente ali do Leblon, de Ipanema, e aí começou a ter uma troca, né? Uhum. Uma interação grande. Nos campeonatos a gente ia se reunir antes no playground do Cláudio Marques e do Guto, que eles moravam na Frânio, era lá que era discutido todas as regras dos campeonatos. E então a gente já tinha uma turma de bodyboard razoável aqui no Rio, mas eu andava com meus amigos ali do Castelinho, que era o Menescal, o Chininha, o Chiquinho, Rony. Tinha uma galera já do bodyboard junto com a galera do surf. Era muito misturada a nossa galera. Não tinha divisão. Ali da molecada. E como é que era para ir para os campeonatos? Como é que você ficava sabendo dos campeonatos? Era na praia mesmo? O grupo se reunia, pô, vamos nesse evento aqui que vai todo mundo fazer inscrição junto? Bem isso. Todo mundo ficava cercando quando ia ter campeonato. Não eram tantos assim, mas a Amberge era bem organizada, até mesmo em relação ao surf que existia na época, né? Então, Cláudio, Kung, eram pessoas que já passavam para a gente uma senioridade e davam o caminho das pedras para a categoria Mirim, que começou a ter a opção de talento e tinha, assim, um grande talento que era o Guilherme Tâmega, né? Quem eram os mirins ali do seu lado ali? Guilherme, você? Eu, Guilherme, o Renatinho, Renato Camp, que logo mudou depois de categoria, o Paulo Esteves também logo mudou de categoria, que eles são um pouquinho mais velhos do que a gente. Então, tinha o Serginho, que até hoje em dia trabalha comigo, Sérgio Silva, Carlos Cerqueira também, lá do Leblon. E um pouquinho mais tarde surgiu Fábio Aquino, Marcelo Pedro, que surgiram mais em 87. Né? Então, o ano de 86 foi o primeiro ano assim, que teve um circuito mais organizado da Amberge, pelo menos para mim. Como é que foi o ano de 86? Em 86 eu fui muito bem no primeira etapa, que foi o Bliss. No Quebra-Mar? No Quebra-Mar. No Quebra-Mar. Foi no Quebra-Mar. Ali que eu consegui meu primeiro patrocínio. Era aquele verão Quebra-Master? Era o Verão Bliss. Verão Bliss. Verão Bliss tinham 3 etapas. Uma etapa de bodyboard, uma etapa de pranchão e uma etapa de canoagem. E o bodyboard foi o campeonato que mais chamou a atenção. Era o boom. 86 foi o primeiro boom. Tanto que nos outros anos... A semente foi plantada em 84 pela vinda da Moribook para o Brasil. Foi plantada a semente em 84. Trabalharam 85 para o boom ser 86. 86 foi o boom... verão de 86 do foi o que boom. O Guilherme ia colher em 94 com o título mundial. Exatamente. Foi bem isso aí mesmo. E o bodyboard, dentro desse Verão Bliss, foi o esporte com mais destaque. Tanto que no ano seguinte,
virou um Bliss Competition, que eram 2 etapas, uma no quebra-mar e outra na prainha. E depois virou o International, que aí teve, acho que 2 etapas, né? Dois eventos, entupido de gente. No segundo eu nem fui porque era muito lotado. O primeiro, não sei se até o final o Rico que estava envolvido. Era o Rico. Ele era o produtor do evento. E no primeiro Bliss, que eu fiquei em terceiro, atrás do Guilherme e do Carlos, eu ganhei meu primeiro patrocínio, que foi a Ciquete. E o Passarinho... Do Passarinho. Paulo Passarinho. Foi o meu primeiro patrão e um grande amigo. A prancha não era lá essas coisas, tanto que o resto do ano eu não fui bem nos campeonatos, mas ali a gente criou uma amizade e ele estimulava muito. Baja Azul ia com 8, 9 moleques dentro dele, saía de Copacabana, parava ali no arpoador, pegava quem estava no arpoador e a gente ia para São Conrado. E a gente, enfim, teve uma história bem bacana ali, uma amizade que dura até hoje, com o Fred, com o Guilherme, era uma irmandade. Era família, família Ciquete. Ciquete, com a Ingrid, que era a esposa dele na época, hoje em dia é sócia. Hoje em dia é sócia. E foi muito bacana essa amizade, né? Só que a prancha não era muito legal. 87, eu resolvi sair da equipe porque eu queria trocar de prancha. Mas, cara, foi muito legal a parceria com o Passarinho, porque eu lembro que o campeonato de 87 do Bliss, a prainha eu não me dei bem não, o mar estava mó marola, mas no quebra-mar deu altas ondas, tinha até uma arquibancada na época para ver o campeonato. Eu lembro que eu estava passando as baterias e aí tinha que pegar uma onda, saia lá longe, quase no postinho, tinha que andar. E quem veio me ajudar a carregar a minha Met 77 na época? O Paulo Passarinho. Quer dizer, mostrou o maior desapego a parte comercial ali. A parte comercial e, pô, me tratou como um amigo mesmo e foi o cara que me deu a força no campeonato. Uhum. Eu fui até a final, acabei em 4º lugar nesse campeonato, fiquei em 6º ou 7º no ranking dos 2 campeonatos. E tinha uma mídia forte, né? O teu nome saía no jornal, saía nas revistas. A mídia toda dava muita força. Jornal do Brasil, Globo, fora os especializados, né? Então, o ano de 87 foi um ano bem legal, teve mais uma etapa que eu fiquei em 2º. Acabei em 3º lugar do ranking, atrás do Marcelo e do Guilherme. Então, assim, o ranking de 87 foi um ranking bem bacana na minha carreira. Caramba. Assim. E tu já tinha patrocínio já, 86, 87? Então, teve... Primeiro o Ciquete, depois... Primeiro Ciquete, aí depois eu fiquei sem patrocínio. Em 88, ou final de 87, não lembro, acho que foi 88, depois desse resultado bom de 87, eu acabei indo para Energia, que era do Lipe. Uhum. O Lipe de Long era lá do arpoador, já me via, o esporte crescendo. A Energia era uma marca muito forte no Rio de Janeiro. Era super forte, eu tinha o maior orgulho de ser patrocinado. Pô, já era eu, o Smurf, o Fernando Bittencourt, tinha uma equipe, poxa, só de top, todos do arpoador, assim, era uma coisa bem bacana. Eu já muito bem aceito pela galera do surf, do arpoador. Arpex. Tinha o maior orgulho de representar o arpoador e a Energia. O Fábio Aquino entrou comigo na equipe na época, depois o Aruanã, Márcia Marinho. Então a gente tinha uma equipe que foi bem bacana, durou acho que 1 ano e pouco. O Fábio ficou pouco tempo, porque ele evoluiu e conseguiu outros patrocínios. Eu fiquei na Energia até 89, eu acho. Aí depois eu fui Balicadu, Dana Point, eram lojinhas ali da Galeria River ali. Então, assim, a minha vida era muito ali. Castelinho, Arpoador, Ipanema. Tu era tipo embaixador daquela região ali. Eu era, assim, o cara que mais se dedicou às competições daquele lugar. Uhum. Né? Menescal nunca quis competir muito. O Fred também não era da competição. O Chininha chegou a competir, mas também não se destacava, porque o negócio do Chininha era pegar as ondas grandes. Chininha sempre foi big rider. Sempre foi um cara que puxou meus limites. A gente era os únicos bodyboarders que realmente... dropavam lá na terceira laje. Ficavam lá na terceira laje e tinham a permissão da galera para surfar. E é um cara que eu admiro muito. Não é à toa que ele está fazendo uma carreira na canoagem. Na canoagem, que... poxa, merece ser
compartilhado Isso, aí. isso. Porque é um cara fora de série. Qualquer coisa que ele vai fazer bem. E aí você chega ali em 88 e começa a bombar os campeonatos no Rio de Janeiro. Assim, bodyboard era uma coisa muito popular. Era. Era... Toda criança pedia uma prancha de Natal ou de Dia das Crianças, né? Era o presente da moda da época. Todo mundo ali de 10, 11, 12 anos queria uma prancha de bodyboard. Faltava a prancha nas lojas. Faltava. Tinha fila. Tanto que as marcas de menos qualidade começaram a aparecer. Aparecer, exatamente. A Elton, a Ciquete. Invicta fazia prancha de bodyboard. A própria Ciquete vendia Ciquete Kaiká. Ciquete Armazém dos Esportes. Ciquete Física e Forma. Com certeza. Tinha várias parcerias. Era. E isso porque a Clark Phone não dava conta de entregar. E então foi um período muito rico para o bodyboard. As praias ficavam cheias com os campeonatos. A galera do surf ia nos campeonatos, sabe porque tinha altas gatas. Isso. Então era uma maior social. Meu nome saía no jornal, saía no rádio. Então a galera toda prestigiava. E então tinha muito patrocínio também envolvido. Então, 88 foi um ano super legal, 89... Tu ia nos campeonatos nos outros estados, lá para São Paulo, em Pernambuco, ali no Guarujá, no Ubatuba? Assim... Festival Filipines? Eu nunca tive muito estímulo familiar para competir. Meus pais deram a primeira prancha e, poxa, se vira. E aí eu dava o meu jeito de conseguir ou um patrocínio e eu tinha que entregar resultado na escola. Então eu estudava em colégio super forte, Santo Inácio, depois Santo Agostinho. Eu mudei de Santo Inácio para Santo Agostinho porque quando você vai para o científico, né? Hoje ensino médio, no Santo Inácio você tinha aula até meio-dia no sábado. Isso aí. No terceiro ano. E isso ia acabar com a minha carreira. Então, isso no primeiro ano. Então, quando eu fiz em 87, quando eu tinha 15 anos, eu pedi para minha mãe para trocar de escola porque eu queria ir para um que fosse menos extenso no sábado. Eu fui para Santo Agostinho, com uma escola super forte. Que é tipo até as 9 da manhã. Até as 9 da manhã. Então eu conseguia competir. Sábado até as 9. Então, assim, isso acaba prejudicando um pouco os meus resultados, essa dedicação aos estudos. Essas escolas fortes, mas eu não me arrependo nem um pouco disso. Acho que na vida tudo é o equilíbrio, né, cara? Se você conseguir estudar e ter resultados ok, tudo bem, você não precisa ser o primeiro, o segundo lugar. Então, meus pais nunca me estimularam para competir. Eles só davam autorização, assinavam autorização para eu competir, mas eu tinha que me bancar nisso. Então, com patrocínio, eu conseguia ajuda de custo para ir para São Paulo e tal, mas uma etapa do brasileiro no sul, poxa, já ficava muito difícil, porque tinha que matar a aula e tinha que pedir dinheiro para os pais. Então, não rolava. Então, eu era meio capenga, assim, em alguns campeonatos, quando começou a ter brasileiro, porque tinha dinheiro para ir, não tinha coragem de pedir para os meus pais dinheiro para isso, né? Mas só as viagens ali, o deslocamento daqui para São Paulo, daqui para o Espírito Santo, só em ir... Já era uma aventura, uma alegria e uma aventura, né? E era mó zona, né, cara? Juntava a galera do arpoador, quer dizer, eu ali do arpoador, que era o único competidor, juntava com a galera Marcelo Dias, Zeré, Aruanã de Ipanema, e a galera ficava nos lugares mais baratos, né? Porque tinha a galera da Company e da Helle que ficavam nos lugares... No melhor. Muito bons. Iam de avião e tal. E a galera segunda divisão, a gente dava o nosso jeito e se divertia talvez até mais, né? Mas estava presente, estava na festa. Então eu competi... Quando tu chegava em outro estado, assim, tu tinha intercâmbio com a galera do local de lá, de São Paulo? Era mais São Paulo, né, cara? Assim, o Espírito Santo ainda não tinha desmontado. Ainda não tinha, No Sul ainda era uma coisa que tinha um campeonato em Atlântida lá, que tinha uma outra pessoa que depois vinha, mas era mais Rio e São Paulo. Isso. Então tinha uma galera em São Paulo que a gente trocava bastante. Tinha um Testinha, depois o Testa veio pro Rio, que é o irmão dele. Mas... Então tinha uma troca e
Com o passar, no final da década de 80, com o circuito brasileiro, aí começou a ter uma interação maior. Com outros estados, com certeza. E quando chegou a fundação do circuito brasileiro para você, ali em 88? Tu ainda ali... Tu na amador ainda... Via a galera indo, fala, pô, tem que ir nisso também, cara. Tem que fazer tem que dar o meu jeito aqui. Em 88 eu competi, eu acho que aqui no Rio só. 89 fui São Paulo. Foi o ano que eu também tinha que prestar vestibular, então, poxa, consegui ir em poucas etapas. Em 90 eu tive hepatite, então também não fui direito. 91 é que eu tive uma condição de ir um pouco melhor, até fui super bem, né, nesse circuito. Aí eu já estava no profissional, né? Mas antes, na época do amador, era mais Rio e São Paulo mesmo. Tinha um circuito Philippines no começo do ano, que era uma premiação super legal também. No Guarujá. No Guarujá. Então a gente ia muito para Guarujá, e Búzios, Saquarema também tinha campeonatos. Então era muito bacana para um garoto de 15, 16 anos, né, cara? Headley de bodyboard. Headley tiveram vários, né? Teve, você tá me lembrando, teve em 86. 86 Búzios, 85 Itacoatiara, 86 Búzios, 87 Itacoatiara de Saquarema e 88 Búzios. Exatamente. E depois teve um, eu não sei se foi 90, que foi em Itacoatiara. De novo, Teve um outro em Itacoatiara. Então, o primeiro eu não fui, eu soube ali que teve, mas não tinha nem carona para ir para Itacoatiara, não tinha ninguém para me levar, então não fui nesse primeiro. No segundo eu fui, não me dei bem em 86, porque eu estava de siquete. 87, poxa, eu fiquei em quarto na final Mirim, que foi Guilherme, Marcelo, Fábio e eu. Fui muito bem. 88... Búzios. Em Búzios. Esse que tá no YouTube. Tá no YouTube. Eu fiquei em terceiro lugar. Achei que ia ficar em segundo, mas fiquei em terceiro. Fiquei chateado na época. E depois em Itacoatiara, que teve depois, eu fiquei em terceiro, eu acho. Cara, vocês se ligavam em qualidade de onda já naquela época? Ou era tudo festa? Ou chegava, vamos cair, dane-se? Cara, a gente caía em qualquer mar, né? A gente, obviamente, gostava já de onda buraco. Então, Castelinho era um lugar muito procurado pela gente. Postinho, Joatinga, eram lugares que a gente ia, além de São Conrado, que o passarinho levava. Então, a gente sempre prezava pela qualidade, mas a gente tinha que competir em qualquer mar, então a gente caía em qualquer mar. Grande, pequeno, isso é uma coisa muito legal, que a gente... Poxa, vocês treinavam? A gente treinava e a gente se desafiava a não amarelar. Era muito feio amarelar para um moleque na época. Então a gente caía em todos os mares. Morrendo de medo, mas caía. Você seria um homem desonrado. Ia ser bullying pro resto do verão. Caraca. Aí chega ali, 91, o Circuito Brasileiro, tu se dá bem em Salvador? Isso, aí teve um campeonato de Salvador, que eu consegui, uma amiga que me emprestou um dinheiro e eu fui de avião para lá. E foi um campeonato que eu, consegui passar muitas baterias. Ganhei na época do Paulo Esteves, que era o campeão brasileiro na época. Isso deu um maior destaque na mídia. E é a primeira vez que tu sai ali do eixo Rio-São Paulo, né? Tu chega lá, um lugar novo, pessoas novas, um mar completamente diferente, água quente. Até antes eu não competi mesmo, eu não tinha ido nem para o sul. Né? Eu já tinha ido para o sul, para Guarda. Para passear. Passear, passar o verão lá, porque a galera do Arpoador sempre ia para Guarda passar o verão. Então passei o verão de 90 e de 91 na Guarda. Na Guarda, né? 88 para 89 eu fui pela primeira vez por Hawaii, mas 90 e 91 eu fui para Guarda. Então, esse campeonato de Stella Maris foi o primeiro campeonato fora do eixo Rio e São Paulo que eu competi. E aí ganhei do Paulo Esteves, aí ganhei, acho que do Alberto Gama também, que era um nordestino bom na época, junto com o Francisco Rosa, eram os dois melhores na época. E perdi para o Guilherme na final.
E, poxa, foi um campeonato, cara, que realmente me deu um dinheirinho na época, que era profissional, saí no Esporte Espetacular. Era um campeonato que me deu muito Uma destaque, visibilidade. uma visibilidade. Depois, esse ano eu competi inteiro. Teve um campeonato na Praia do Tombo, que eu fiquei em quinto, na segunda etapa. Então, eu estava até o meio do circuito, eu estava em segundo no ranking. Só que depois fui para o Sul, não me dei bem, e aqui no Rio eu também não me dei bem, fiz, sei lá, 17º, não fui bem, acabei em 10º no ranking. Mas foi o suficiente para me dar a vaga para o Mundial de Pipe. Mundial de Pipe, que foi meu último campeonato profissional, né, de 92 para 93. Cara, e tu falou aí, tua primeira temporada 88, 89. Foi. Dezembro de 88. Dezembro de 88. Para 89. Com 16 anos. Como é que como é que foi? Porque, cara, vamos lá. Não sei se você sabe, hoje em dia não é mais o sonho do moleque pro Havaí. O nosso campeão mundial atual nunca pisou no Havaí. Tá? Naquela época, cara, o sonho de qualquer um era ir pro Havaí. Com certeza. Aí você já estava ali no Arpex, berço do surf brasileiro, né? Ouvindo Havaí o tempo todo. Não, Ismael Miranda, Fernando Bittencourt. 4 gerações falando de surf, de Havaí, né? Era o caminho natural, era ir pro Havaí. E aí você em 88, com 16 anos, inventa de ir pro Havaí. Invento de ir pro Havaí, já tinha tido alguns resultadozinhos legais, já tinha um patrocínio que não me bancava pro Havaí. Aí eu dei sorte, assim, eu acho que meus pais estavam se separando e minha mãe estava mais frágil, eu consegui convencer ela mais fácil. E aí... De bancar o restante. De presente de Natal. Pô, me manda pro Havaí, eu preciso ir pro Havaí. O Guilherme e o Fred já tinham ido um ano antes. Um ano antes. Eu falei, porra, preciso ir. Eles foram com o passarinho vai no meio do verão, no meio da temporada, mas eu quero ir antes. Vou com o Chiquinho, vamos ficar numa casa... que tem opção de brasileiro, a casa da Miss Millie. Sim. E aí, cara... Foi o ano que deu a merda, não, né? Acho que foi 1 ou 2 anos antes que deu problema lá com os brasileiros, mas tava pacificada a situação ali e era uma zona a casa, cara. Eram 40 caras... em 3 quartos. Disputando espaço na cozinha para cozinhar. Enfim, era mó zona, cara. Mas era muito divertido. Então, a gente foi, eu e Chiquinho, a gente fez 2 meses de Hawaii. Temporada. Foi um sonho, né, cara? Aí chegou o Fred... Só que você pega ali 88, cara, de 88 para 89, vamos lá. Cara, nem a importação tinha sido aberta ainda. A importação para o Brasil só foi aberta em 90, com o governo Collor. Era tudo muito precário as informações que chegavam para a gente. Compra passagem aonde? Fica onde? Cara, a mãe do Guilherme era dona de uma agência de viagem. Então, a Rosete era o contato para comprar passagem. Aí a gente foi de Japan Airlines na época. Eu lembro que até o Guilherme Gross foi no mesmo voo que eu. Foi a primeira ida dele para o Havaí. Então, dezembro, poxa, os voos para o Havaí iam cheios de brasileiros. Uhum. Surf brasileiro. Surf e bodyboard. E galera do peito também. Tinha uma galera do peito lá, ia ter um campeonato mundial, também tava lá na casa. Foi super engraçado essa galera do surf de peito lá na casa da Miss Millie, cara. Os caras não sabiam falar nada de português, de inglês. Então, zoavam. Cara, eram zoados o tempo todo. Eram muito engraçados, eles eram muito divertidos. E então foram 2 meses de muito aprendizado. Desce no Havaí, desce no Havaí, como é que vai lá pro North Shore? Pois tava já com o Chiquinho, então, poxa, a gente arrumou alguma carona, não lembro quem foi buscar a gente, mas deve ter sido um Kung ou os caras davam uma moral pra molecada, né? Pô, o cara tá indo pro Havaí, não era todo mundo que ia pro Havaí, então, pô, pegava e levava pra casa. Você chega lá, já tá Kung, Cláudio, Kiko, Xandinho... já tinha uma galerinha Billy... lá. E aí algum deles pegou a gente no aeroporto e levou pra casa da Miss Millie. Na casa da Miss Millie você fica a pé, para ir para todos os cantos, né, em frente ao Rock Point. E aí você aprende a cozinhar, aprende a se virar. Aprende a ser zoado, aprende a zoar.
poxa, é uma escola gigante, né, cara? Você volta transformado. Doutorado em bullying. Depois de 2 meses você volta cascudão. Com maior vontade de voltar. Só que daí, no outro ano, já não deu para convencer os pais. Aí eu fui para Guarda do Embaú mesmo, depois do outro Guarda do Embaú. Aí chega lá, tu lembra se tu chegou de noite ou de manhã na casa? Não lembro como foi minha chegada. Mas tu lembra do seu primeiro dia pisando na areia e vendo lá pipeline, o primeiro surf? Eu lembro, cara, que a primeira caída foi num dia que tava tendo um campeonato, Billabong. E eu lembro, cara, eu achei um relógio quando eu tava entrando em pipeline, um G-Shock. Falei, caraca, que maior sorte. E já comecei bem o dia. E fui cair antes do campeonato lá, altas ondas, foi um mar perfeito, cara. Foi depois de dar uma checada no YouTube, foi eu acho que o Glenn Winton que ganhou esse campeonato. Muito bom o mar, perfeito. Aí foi o meu primeiro pipeline. Difícil. A gente caía sempre pipeline ou... crowd infernal já. Rock Point, muito Rock Point. Crowd já infernal? Crowd já infernal, mas assim, muito longe do que é hoje. Do que é hoje em dia. Mas a gente ia muito cedo. A gente era tipo, o primeiro a chegar. Os primeiros a chegar. Era hora do galo mesmo. Naquela época, o pessoal não tinha muita tradição de ir no... E cedo, na hora do galo. Porque a verdade é que pipe fica melhor depois quando o sol sai de trás da montanha. Do vale ali. E aí entra um offshore wind. Então, sempre tem um morning sickness ali no começo do dia, mas é hora que tem menos gente. Então, gente que naquela época era quase ninguém mesmo. Vocês eram tipo os primeiros a entrar. Os primeiros a entrar. Aí tu pegava 2, 3 zonas meio que sem ninguém. Rapidinho chegava gente. Mas era muito legal, cara. Foi tubão animal. Foi muito bacana, conheci muita gente. E a gente pegou muita onda também em Velzeland, em Rock Point. Rock Point era o pico do dia a dia. Era onde a gente ficava a maior parte do tempo. Gas Chambers ali. Vários picos de Rock Point. Rocky Rights, Rocky Lefts. Ia lá no mercado lá principal, lá no Foodland lá. Era o programa de todo dia. E aí a gente tinha que comprar a comida do dia. Porque se você guardasse comida na casa, o nego ia roubar você. Então, poxa, o Häagen-Dazs era o sorvete, você comprava, você comia inteiro, bicho, senão... Alguém ia comer. Você guardava no máximo o café da manhã no dia seguinte. Mas você aprendeu a cozinhar, foi muito bacana, cara. Aprendeu a ficar calado para não sofrer o bullying. Aprendeu a zoar os outros. Quando chegava um cara novinho, você também... Passar o legado à frente. Você também aproveitava um pouquinho, né? Aí tu volta ali, tu já é o cara que foi pro Havaí. Exatamente. Só que eu cheguei e era o meu ano de vestibular. Então, assim, eu tinha que entregar... Pra família. Pra família o resultado no final do ano. E graças a Deus entreguei, entendeu? Sempre fui bom aluno e consegui passar tanto para a FRJ quanto para a PUC. Só que eu optei pelo FRJ porque era o segundo semestre. Economia ou administração? Economia. Aí fiquei 6 meses. Pela primeira vez na vida, depois de estudar nesses colégios casca-grossas, tive primeira vez 6 meses sem fazer nada. Aí, cara, falei, vou arrebentar esse ano. Aí fiquei 1 mês e meio em Bali, em junho, e os campeonatos eram mais no segundo semestre. E aí, cara, acabei que 1 mês depois que eu cheguei de Bali, eu peguei hepatite. Fala aí de Bali aí. Como é que também Bali surgindo pro cenário brasileiro, né? Cara, Bali surgindo assim, Bali surgindo ainda. Uma galera que já tinha ido ali na década de 80, começo da década de 80, a galera do surf. Sim. Né? Já... O Tico foi um dos primeiros aí pra lá. O Tico foi dos primeiros. Na verdade, se bobear, foi o Tico primeiro. Não, teve do Brasil. O príncipe, né? O João Príncipe. Sim. Mas o cara é príncipe, não é... Mortal. Pouca gente tem acesso a ele. Então, o Tico foi um dos primeiros ali. 82, 83. Não, mas vários outros ali também. Mas 86, 87. Ainda era uma lenda urbana. Bali ainda era difícil, Indonésia ainda era uma lenda urbana. Pouquíssima informação. Exatamente. Você tem uma ideia, o voo para lá, todo mundo vai, né, ou pela Europa ou por Doha. Eu fui pelo Havaí. A gente foi... eu fui sozinho essa viagem. Foi muito doido, porque o Chiquinho, o
Xandinho, a galera, Marcelo Siqueira, Paulo Esteves, eles estavam fazendo uma viagem grande, eles estavam na Austrália. Estavam na Austrália para competir na Austrália, exatamente. Acho que foi até o ano que o Guilherme quebrou a perna. Foi até o ano que o Guilherme quebrou a perna. E aí eles foram direto para Bali. E eu era muito amigo do Chiquinho, falei, pô, Chiquinho, vou encontrar vocês. Cara, como é que fala que eu vou encontrar com vocês? Carta, telefone interurbano de R$1.000 um minuto? Cara, super assim, beleza. Daqui a 2 meses... Estou aqui no Idaz Hotel. Aí eu falei, pô, beleza. Eu achei que Bali era igual Búzios. E todo mundo ia na Rua das Pedras e ia se encontrar. Cara, para começar, o voo que eu peguei foi por Hawaii, aí você para numa ilha chamada Guam. Sim. De Guam você vai para Bali. Só que você passa pelo antimeridiano de Greenwich, coisa que eu nem sabia que existia. E você perde... Você ganha um dia. Você sai do dia 20 e chega no dia 22. E a minha passagem era para o dia 21. E aí eu já cheguei em Guam com a passagem... antecipada. Na verdade, já tinha perdido o voo. E aí eu mostrei para eles que foi um erro da pessoa que me vendeu a passagem. Entendi. E eles me deram lá um dia a mais, mas o Chiquinho estava me esperando no dia tal, e eu não cheguei no dia tal, que eu tinha falado para ele, vou chegar nesse voo. Aí cheguei sozinho em Bali, falei, caramba, de noite, isso eu me lembro que era de noite. Tava de noite lá, falei, cara, saí na rua, pô, tava com mais de $1.000 no bolso, né, sei lá, $2.000 no bolso, tava morrendo de medo, que eu não sabia a língua. Quantos anos? Tinha 18 anos. 18. Primeira noite, assim, zoado ali do fuso horário. Fui dormir num hotelzinho que eu achei lá. Não achei o Idaz Hotel, onde eles estavam. Aí eu... Mas tu chegou lá em Uluwatu ou chegou no centrinho? Não, você chega... No centrinho. Uluwatu não existe. Uluwatu não existe. Lugar pra ficar. Tu chegou em Kuta. Chegou em Kuta. Aí, achando que era a Rua das Pedras. Aí em Kuta, arrumei um hotel lá. Cara, quando eu tô no meio da noite, parece um gecko, que é um lagarto, no meio do meu quarto. Eu falei, caralho, tem um dragão aqui, cara, vou morrer. Acabei de chegar, vou morrer. Aí o bicho foi embora, no dia seguinte acordei, falei, cara, preciso arrumar esse Idaz Hotel, onde eles estavam. Aí consegui um taxista lá que me levou nesse hotel, aí encontrei os caras. E era em Kuta o hotel também, era na região, ali na região. Era perto de onde eu estava. Não era lá no... Não, ninguém ficava. Ninguém ficava. Era 1 hora de moto. Aí os caras chegaram aí, Russo, chega aí, aluga uma moto e vamos para lá. Eu falei, pô, mas não se dirige moto, cara. Daqui tu vai saber. Se vira. Aí eu peguei, na época, tipo um scooter, que era só acelerar, não precisava passar a marcha. Aí fui atrás dos caras. Eu já saí pela direita, né? Só que a mão lá é pela esquerda. Falei, cara, Russo, não! Contrário, caralho. Aí fui 1 hora para chegar em Uluwatu. E... Só os raízes mesmo ficavam acampados em Uluwatu. Ninguém ficava lá, cara. Era só mato. Ninguém ficava. Não soube de ninguém que ficava nem acampado. Era 1 hora de Kuta. De moto, e você passava o dia e voltava de noite para Kuta, onde eram as boates. Onde era Búzios. Onde era, cara, mó barato, entendeu? Foi uma temporada que não deu nem tanta onda. Deu um flatzão lá de mais de 10 dias. Mas, cara, tanta festa, tanta gente nova do mundo inteiro que você estava conhecendo, que, cara, foi uma outra viagem. A primeira viagem minha para o Havaí me mudou, a minha viagem para Bali também me mudou, né? Até o jeito de eu pensar a vida. Até porque, no final, peguei $500 que eu fiquei segurando lá para comprar roupa. E chegou aqui no Brasil... Era moda, roupa de Bali era moda. Fiz mais de $5.000. Camisa de Bali, pochete de Bali, calça de Bali. Pô, arrebentei. Comprei um carro na época, com o dinheiro que eu fiz, com 18 anos, cara. É isso que eu, sei lá, fico vendo hoje meus filhos. Não rola hoje. Dá tudo, entendeu? Pros filhos, entendeu? Minha mãe até que foi maneira, me deu uma passagem para o Havaí na época. Depois meu pai me deu essa passagem para Bali, mas eu ia com dinheiro muito contado. Economizava para poder investir em coisa. Ou, poxa, para conseguir viajar nos campeonatos, pegava as roupas da Energia que eu ganhava muita roupa e vendia a roupa. Então, com 15, 16 anos, já estava tentando fazer um dinheirinho para complementar e tocar a minha vida. Hoje eu vejo os nossos filhos, poxa, tem tudo de mão beijada. Pai, manda um Pix.
pô, muito fácil para eles, né? Cara, eu lembro que essa viagem aí de Bali aí saiu na Fluid Bodyboard ali, uma foto sua ali, uma foto de página inteira. Foi lá em Kuta, foi em Kuta Beach, foi um meio da barra que nunca deu, uma onda perfeita lá, foto do Basílio. Foi uma viagem, pô, muito, muito legal, cara. Só que eu cheguei e um mês depois fiquei com hepatite, então perdi o ano de 90 nas competições, porque aí você perde campeonato, perde um, perde outro, aí acabou para mim o ano de 90. E lá em Bali era só o Uluwatu ou tu ia ali para os outros picos também ali, depois de Uluwatu ali, Padang? Cara, eu fui para Padang, eu fui inventar de ir andando de Uluwatu para Padang, me perdi. Eu e um amigo, o Rosaldo Cavalcante, acabei me perdendo, eu e ele tivemos que descer pelo meio do cliff, porque a gente estava perdido no meio da floresta, a gente teve que descer o cliff, nos machucamos todos, mas conseguimos chegar. Altas ondas. A gente pegava airport, right, port left, a gente não foi para Grajagan. Na época, o pessoal foi para Sumbawa, para Lakey Peak. Lakey Peak. O Robbie Page namorava uma brasileira e levou a galera do bodyboard. Então, o Xandinho, o Chiquinho, essa galera foi e falou que é um lugar maravilhoso. E me deram as dicas e eu fui pra lá, só que, cara, dei azar também, não peguei onda. Tava flat, mas foi legal. Aí volta já com know-how internacional, onda perfeita, onda clássica. Interessado já nos tubos, já começando ali ser um tube rider, né, de verdade ali. Você vai apurando um pouco Isso. ali, né, a sua técnica. Mas na vida tudo é equilíbrio, né? Então eu tinha que estudar também. Então, poxa, aí começou a faculdade. E aí eu fiquei no começo no FRJ. E aí teve muita greve também na época. Então eu fiquei, cara, aí trancava um período. Eu fiquei 2 anos e meio enrolando assim. Faculdade gratuita. Então eu não estava tão preocupado. Meus pais não estavam tão em cima de mim nessa época. Estava com 20 anos, 19, 20 anos, então foram anos que... Surf, Castelinho, Arpex. Muita festa também. E eu sempre tive muito amigo surfista também, né, cara? Então, o meu negócio não é só andar com bodyboard. Uhum. Eu andava com... Tu vive o lifestyle, cara. Eu gosto da cultura de praia, exatamente, isso que eu ia falar agora. Eu convivo bem em vários ambientes, em vários níveis sociais. Então, eu acho que essa é uma característica pessoal minha, que está sempre buscando equilíbrio em tudo. Em amizades, em esportes, em termos profissionais. Então, eu acho que eu estou aqui hoje porque eu nunca larguei o bodyboard. Em termos de competição, minha vida acabou em 93. Competição. No Havaí. No Havaí. Como é que foi lá? Tu ficou em 10º no ranking de 92 e ganhou o convite para ir para o Bodybook International. 10º no ranking de 91. Como o campeonato, as vagas eram definidas no último trimestre de 92, o pessoal escolhia o ranking de 91. E aí, para competir, o campeonato de 93. Sim. Em 92 mandavam a lista para a Bodybook Internacional. Em novembro de 92 já tinha que mandar a lista e o circuito brasileiro não tinha acabado, aí usava o de 91. Anterior. Do ano anterior. Aí eu consegui a vaga e fui para as triagens. E aí, poxa, o primeiro dia o mar estava grande, estava uns 8 pés. Aí eu passei a triagem em primeiro lugar. Tu lembra a tua bateria? Com quem foi? Cara, até tenho isso escrito, mas não trouxe. Não lembro com quem era. Mas eu lembro que eu passei três fases. Passei a trials, passei o primeiro round e passei o segundo. Aí tu entrou no main event. Não, a triagem era uma bateria só. Era uma bateria só, tá bom. Aí eu passei o primeiro round e o segundo round e perdi nas quartas de final. Fiquei, então, nos top 16. Nesse caminho, eu lembro que eu ganhei do Xandinho, numa das baterias, ganhei do Chris Bucart, que era bom na época também, e ganhei do Michael Appleston, que passou em segundo numa dessas baterias e veio a ganhar o campeonato do Guilherme no final. Então, foi
campeonato de 2 dias, o primeiro dia grande, que eu passei as minhas baterias que eu tinha que Grande passar. 10 pés. 8 pezão, assim, Tá. um pouco torto, assim, não tava perfeito, não. E aí no segundo dia, pô, o campeonato foi meio que em erro cai, cara. E aí eu me arrasei. Tipo 1,5 m. Um metrinho. 1 metrinho. Metrinho. Ruim. E perdi feio, assim. Perdi acho que pro Aca Lima e pro Lenson Roquilo. E perdi pro Rodolfo Fiuza também, que mesmo tendo feito uma interferência, foi melhor do que eu. Quer dizer, fiquei ruim mesmo, cara. Fui mal, fiquei então em 13º. O Fiuza ficou em 9º. E o Guilherme foi o único que foi para a fase seguinte. Não sei se o Xandinho foi também. Acho que o Xandinho terminou em 9º também, junto com o Rodolfo nesse ano. Não estou lembrado. Mas foi ótimo, porque eu ganhei $500 na época, eu já estava duro no Hawaii, pô, foi o... Mais prestígio. Mais prestígio, né, talvez, assim, mas competir em pipeline foi muito legal, cara. Uma coisa que realmente me orgulho de ter feito. Teve campeonato feminino também, eu lembro, que eu entrei de CAD para a Leila, e eu acho que foi até o melhor resultado que a Leila teve, acho que ela ficou em 3º. Ela namorava o Fernando Bittencourt na época, e o Nando era, né, um paizão para mim, e não queria ficar de coach da mulher, porque era muita briga, ele dava muito esporro na mulher. Falou, pô, não, senão a gente vai brigar, vai você e fica de coach dela nessa bateria. Eu fiquei de CAD e, pô, deu super certo. E sempre o CAD podia pegar uma onda para sair de pipe. Eu só quis ser CAD para poder pegar essa onda de pipe sozinho depois. Então, foi um inverno muito bacana também. Foi meu segundo inverno, eu fiquei 2 meses também. Só pipe ou também foi lá para Sunset, Haleiwa? Caí em tudo. Choco. Dessa vez foi bacana, cara, porque o primeiro ano eu fiquei na Miss Millie, que foi um mestrado ali em malandragem. O segundo ano que eu fui, cara, eu até fui para Miss Millie, mas tinha um cara do arpoador que estava morando no Hawaii nessa época e falou, pô, Russo, vem para minha casa, tô aqui em Velziland, tem um quarto, eu te alugo o quarto junto comigo, você divide o quarto comigo e vai ser mais barato que na Miss Millie e você vai ficar comigo. Falei, pô, e mais social. A casa é super favelinha e era um quarto eu e Márcio. O outro era o Big Bill, que era um ex-veterano de guerra, de 2 metros de altura, barbão, careca, era segurança dos campeonatos na época, Big Bill. E o outro quarto era o Marvin Foster. E o Marvin, ele tinha acabado de sair da prisão. Ele estava numa fase muito envolvido com droga, mas, cara, era um cara bacana. Comigo era um cara super legal. Trocava ideia. Aí teve um dia que ele me chamou, vamos ver pipe? Vamos ficar em pipe? Eu falei, pô, claro, pô. Aí eu e Marvin Foster em pipe. Aí estamos ali pela Kamehameha Highway, a gente passa pela escola, aí tá atravessando a rua o Johnny Boy Gomes. Aí ele, pô, ei, Fernando Lupo, vamos sacanear o cara. Aí jogou o carro para cima do Marvin, do Johnny Boy, e abriu o meu vidro. Um raulizão, o cara... Aí quando viu, tava o Marvin dentro. Maneiro, pá, não sei o quê. Vamos ver o mar lá em Pipe, na casa do Gary Lopes. Eu, o Marvin e o Johnny Boy. Cara, pô, impagável isso. Impagável. Com certeza. Foi muito maneiro. Aí caiu eu e Marvin esse ano. E o Marvin, pô, mandava... Ei, Fernando, gol! Qualquer onda que ele mandava eu ia. Onda fechada ou aberta eu ia. Esse dia foi o dia que eu peguei mais onda, cara. E o cara falava gol, tu ia e geral parava de remar. O cara mandou gol, Fernando, pô, os caras viam que essa onda... Irado. Tem dono. Irado. Então foi o dia que eu mais peguei onda nessa temporada. E, cara, e depois disso aí, quantas temporadas havaianas você tem? Cara, aí assim, quando eu voltei dessa temporada, eu falei, porra, agora 13º no mundo, meus pais já aí começaram a me pressionar, pô, 21 anos, você tem que estudar e trabalhar.
Aí eu mudei de faculdade, fui para economia na PUC e comecei a trabalhar dentro do departamento de economia, consegui uma bolsa e comecei a me dedicar à faculdade. Então esqueci competição, parei competição e quando foi em 95 eu comecei a aplicar para fazer estágios. Aí eu consegui um estágio, em dezembro eu consegui um estágio na ESSO, de petróleo. E, assim, o estágio ia começar só em março. Então eu falei, cara... É a hora Havaí de novo. Porra, eu ia pro Havaí. Tinha conseguido a vaga, ia começar em fevereiro. Eu falei, pô, tenho 40 dias aqui. Aí fiz uma viagem dessa vez mais curta, ao invés de ficar 2 meses. Fiquei... Já com o próprio dinheiro que você já trabalhava dentro da faculdade? Aí já teve um amigo que emprestou. Isso. Cara, dei um jeito. E aí fui pro Hawaii em 95. E aí eu comecei a trabalhar. Em 95 eu comecei a trabalhar, entrei no mercado financeiro, que exige pra caramba. E aí fiquei um hiato, assim, fiquei até 2008. De 95 a 2008 sem ir para o Hawaii. Aí depois, crise de 2008 tal, minha empresa tinha sido vendida, eu estava meio chateado, aí resolvi... Esfriar a cabeça no Havaí. Fui para o Havaí, já tinha uma filha na época, né, 2008, e aí depois fui em 2009, 12, 15... Fui total 8 vezes para o Havaí. Tu conhece o West Side também? Conheço. O East Side? E o East Side também? Conheço tudo, conheço tudo. Conhece lá Macarra? Conheço Macarra, I Don't Knows. I Don't Knows. Miley Point, peguei onda já ali. Sandy Beach também já peguei onda. Quer dizer, tem vários lugares que eu não conheço, né? Mas conheço o South Shore um pouquinho. Tem um amigo meu que mora lá hoje em dia. O West Side quando o mar fica gigante ou quando tá Kona Wind pro lugar que você tem que ir. E ali tem também no North Shore, mas indo em direção ao East Side, depois de Kahuku tem Cavella Bay, Pills Bowl, tem outros picos que os bodybuilders mesmo me ensinaram, que tem um campo de golfe ali na frente que altas ondas, que tem umas ondas também bem mais selvagens assim, fora do padrão, né? É um lugar maravilhoso, o Hawaii. Tu acredita que os seus treinos em São Conrado ajudaram você a dominar pipeline, as ondas grandes, os tubos? Com certeza, né, cara? A gente afinal das contas, um baita esquerdeiro, né, cara? A gente aqui no Rio, para começar, eu sou do arpoador. Esquerda. Então, poxa, a escola foi esquerda ali do arpoador. Foi São Conrado e pipe, então a gente acaba se especializando em esquerda. Mas eu também gosto de direita, não tenho dificuldade em entubar para direita. Para a direita, a dificuldade é dar 360 normal. Sei porquê, eu não vim com esse chip e me enrolo todo. Consigo, mas não sai que nem da esquerda. O dom é para a esquerda. O dom é para a esquerda. Para a direita, o invertido é melhor. Já passou um perrengue no Havaí? De bater, se quebrar, cara, bomba na cabeça? Os perrengues normais, mas nada... Nada de hospital? Nada de hospital, graças a Deus, nenhum ponto, nada em relação a isso. Fui me ferrar, foi em São Conrado, né? Qual o tamanho? Uns anos atrás, 1 metrinho de onda, que... Conta aí, conta. O que tu lembra? Cara, eu me lembro do dia que eu estava atrasado. Clássico. Tava 1 metrinho, mas tava bom, assim. Eu caí mais cedo. O mar tava legal, assim. Tava raso. Eu caí mais cedo. Eu sei como é que tava. Tava bem legal. Mas não tava grande, tá longe. Não, tava... 1 metrão. Isso aí. No máximo, 1 metro. 1 metro. E eu já tava atrasado, né? Tipo, eu vou sempre cedo, né? Muito cedo. Então, tinha falado pra minha mulher, 9 horas eu tô chegando em casa pra gente ir pra praia de novo. Aí já eram umas 9h15, assim, eu falei, não, vou pegar mais uma. Sempre querendo mais uma, já atrasado. Aí eu peguei uma onda, né? Depois eu não me lembro do que aconteceu. Botei para dentro e não saía.
né? Depois o Hugo Corte, que teve aqui, me conta que estava olhando para ver se eu ia sair do tubo, né? Cara, essa semana foi uma semana que sempre alguém se quebrava. Todo dia um se quebrava. Marcelo Faria também se machucou. Todo dia um se quebrava. E foram 10 dias clássico. 1 metro, 1,5 metro, 1 metro, 1,5 metro, 1,5 metro. Até 2 metros também. Foi que o Soneca teve o AVC. Tá. Então, quando alguém pegava uma onda, todo mundo remava. A galera ali tava meio que se protegendo. Um pegava a onda, o cara já olhava e acompanhava. Todo mundo... Porque... O Hugo, eu acho que eu deve ter sido o primeiro acidente. Pode ter sido o primeiro... Você pode ter sido o primeiro... Acho que o Hugo estava secando. Acho que o Hugo estava olhando para Não, foi primeiro... Você olhou, você dropou, a galera ficou olhando, ficou acompanhando. E de repente, você tava você usa strap, né? O strap me salvou. Foi até o strap que te salvou. Exatamente. Porque os caras viram a prancha dando tchau. Foi o Hugo. O Hugo falou, pô, ia lá o Russo, não saiu do tubo. E a prancha não subiu. Cara, o Russo se afogou, meu irmão. Olha lá. Ficou dando tchauzinho. Só que tinha uma corrente e a galera não conseguiu chegar, mas ficou um alvoroço. Eu acho que foram 2 pessoas que estavam caminhando na areia, que viram o alvoroço, que foram os que chegaram no meu corpo primeiro. Eu acho que fiquei 1,5 minuto, 2 minutos, sei lá, não sei quanto tempo eu fiquei debaixo d'água. Eles me tiraram. E o Nen estava... Tava tirando foto, isso aí. Foto, ele até tem onda filmada, de dentro d'água. Onda normal, que eu botei para dentro e não saí do tubo. E eu me lembro de eu acordando no colo dele, né? Ele me botou de lado e viu que eu tinha pulso ainda. Então o coração batia, me botou de lado e começou a fazer as massagens para eu começar a expelir a água. E, cara, comecei a vomitar água e acordei. Aí acordei zoado, já falando, olhei o Fábio na minha frente. Aí eu falei, caralho, Fábio, tem que ir embora, pô, tô atrasadão, a Jana vai me matar. Aí ele falou, Russo, esquece, meu irmão, tu se afogou, cara. Tu quase morreu, eu tava roxo. Esquece. Aí nisso, o Hotel Intercontinental ainda estava funcionando na época. Um dos salva-vidas foi lá, salva-vidas do posto mesmo, foi lá no Hotel Intercontinental pegar um oxigênio. O tubo de oxigênio. Aí ele Russo, se afogou, ferrou, a ambulância tá vindo. Aí me deram oxigênio, não sei se aquilo ali dá uma onda ou não. Eu fiquei no oxigênio ali amarradão. Aí fui pro Miguel Couto e aí fizeram uma opção de exame lá. O Hugo que me levou, me acompanhou, né? Obrigado, Hugo. E aí minha mãe chegou na hora, com minha mulher, e aí fui pro Copador. Fiquei 5 dias no hospital lá, fazendo exames. De querer ir embora há 5 dias no hospital. Então nasci de novo. Uma sorte, né? De ter gente na hora, de estar com o strap. E, cara, até assim, um momento assim que você tem a oportunidade de ver como você é querido, né? Porque... E sem sequela. A pior coisa é você bater de carro, perder uma perna, perder alguma coisa e passar por isso, né? Mas voltar. Eu, cara, uma semana depois estava inteirinho. Um pouco de dor nas costas ainda, porque acho que na hora de me tiraram de qualquer jeito. Mas estava inteiro e, poxa, amigos meus do mundo inteiro ficaram sabendo da história. O Fábio, acho que fez um vídeo, botou na época no Rico Surf, e teve, foi uma das matérias mais visualizadas, teve uma repercussão super grande. Então, gente de tudo quanto é canto veio falar comigo sobre esse acidente. E graças a Deus estou aqui para... O strap te salvou. O strap te salvou. O strap salvou. Por isso que eu sempre falo, o próprio Kiko Ebert, eu falo, Kiko, bota strap, cara. Isso é equipamento de segurança, cara. Cara, eu lembro que nos anos 90, eu nem furava prancha. Mas os mares que a gente caía não eram os mares grandes que a gente cai hoje em dia. Caramba. Aí você começa a cair mais de 2 metros, 2,5, 1,5, 3... Fala, caraca, meu, não tem como você não cair de strap. Eu acho que tu vai tomar na cabeça. Tu vai tomar na cabeça. Quem surfa onda grande tem que estar consciente que vai tomar na cabeça. E na hora de tomar na cabeça, tu vai precisar do strap, cara. Cara. Tu não vai segurar a prancha.
Muito difícil segurar a prancha. Cara, ele marca onde você tá, cara. Ele marca onde você tá também. Ele marca, cara. Pô, senão, como é que vai achar? Como é que vai achar? Pipeline. Porra. São Conrado, de repente, até me dava bem, mas, pô, e pipeline? Como é que você vai? Então, tem que cair. Falo pra todo mundo. E aí, estamos aqui, porra, e São Conrado, cara, tu fala que desde criança tu vai pra São Conrado com passarinho. Acho que eu sou um dos rounds mais antigos de São Conrado, né? Tu é amigo dos locais. Sou amigo dos locais. Primeira linha, primeira, como é que é? O front ali, tu é já do front já, primeira linha ali, amigo dos locais. Sou, dos rounds mais antigos, porque os locais são ali os moradores, a gente tem que respeitar eles, estão lá todo dia, cuidam da praia, e a gente é um mero usuário, tem que chegar então com respeito. Mas dito isso, estamos lá todo dia, pessoal super maneiro, o trabalho que é feito ali pelo Lei é sensacional. O trabalho que o Joel faz também ali de imagem é muito, muito bom. Então, a gente tem muita sorte de ter essa como praia. É que era tu chegar lá, porra, 85, 86 e comparar com hoje em dia? Como é que era aquela época lá, São Conrado? Cara, assim, o bodyboard... Não tinha muitos prédios ali, pô, não, era só o canto esquerdo que tinha prédio, o canto direito não tinha prédio nenhum. Mas a Rocinha já existia. Sim, mas era só um filetinho só. Tinha o Village. Tinha o Village, tinha meu prédio. Mas, assim, o bodyboard é um esporte de elite. Era um esporte de elite, né? Era de elite até pra mim, logo no começo. Lembra que eu falava que os moleques da rua tinham um bodyboard e eu não tava nem aí, porque eu queria ser surfista na época. Então, era só quem viajava. Sim. Depois era quem tinha dinheiro para comprar na Galeria River. E então a molecada da Rocinha não tinha acesso naquela época ao bodyboard. Naturalmente não tinha, porque era um esporte novo, ainda não tinha um mercado de segunda mão, então era muito difícil para eles. E o passarinho, como tinha a fábrica da Siquete, que era uma prancha mais acessível, eu considero que ele tenha sido o primeiro incentivador ali, até porque tinha um dos caras lá que era o Obed, acho que já faleceu já, que trabalhava na fábrica do passarinho. Então ele tinha acesso à prancha. O Ricardo Calango, que também, né, não pega muito mais onda, mas de vez em quando aparece lá na praia, é um outro antigo dessa época. Cara, eu lembro. O Chiquinho também era um outro que eu lembro dessa época. Eu lembro que lá no meu prédio, a gente pegava de bodyboard, alguns com 7.7 gringo, outros 7.7 nacional, outros de... Até prancha Fico tinha, um garoto lá tinha prancha Fico, o Marquinho tinha prancha Fico. O esporte tá vendo? Só de elite. E o filho do porteiro não tinha prancha e queria surfar com a gente. E ele conhecia alguém da Rocinha que trabalhava na fábrica do passarinho e ele juntou dinheiro ali, lavando o carro, fazendo isso e aquilo, conseguiu comprar uma Siquete vinho, que já não tinha nem o Siquete estampado ainda, só tinha aquele UF, que era Ultra Fins, que é a razão social, que é até hoje a razão social, e foi pra praia com a gente. Pega onda com de bodyboard com a gente, ali 85, mais ou menos, ali, já... Mas não tinha ninguém mesmo. Não tinha acesso. Passarinho foi, acho que, um dos primeiros caras que começou a dar acesso a eles às pranchas. E depois eles foram, né? Entre eles ali, foi crescendo, pegando prancha de segunda mão. Hoje eles são os melhores. Competindo, e hoje em dia... São, muitos talentos. E eu acho que o esporte abriu portas para eles. O atual vice-campeão brasileiro sub-18 é da Rocinha, o Yuri. E o atual terceiro do ranking Open brasileiro, o Jorge Gustavo, também é da Rocinha também. Para falar dos atuais, mas... Fora os atuais, fora os profissionais. Fora isso aí, os atuais. O Nen, o Joel... Poxa, David. Não vou nem, né, esquecer alguns aqui, mas essa turma surfa muito e todos são ótimos profissionais também. Então acho que o bodyboard... Chocou já foi campeão brasileiro Open de 2008.
Então, acho que o passarinho teve um papel importante logo no começo e depois eles tiveram todo o mérito de levar o bodyboard dentro da comunidade, para fora da comunidade, representar a comunidade deles da melhor forma, cara. Um trabalho muito bem feito até hoje em dia. Eu acho que o bodyboard é isso, cara. Ele começou como um esporte de elite e hoje ele é um esporte que pode ser muito bem usado para a inclusão social. Não só no Rio, como no Nordeste, no Espírito Santo, eu vejo como ele abre portas para outras profissões, para a galera que começa no bodyboard. Então, realmente é um esporte que tem uma facilidade para transportar, né? Você entra num ônibus muito mais fácil do que uma prancha de surf, para se divertir logo. E eu acho que isso pode ser muito bem usado aí pelo próprio governo como uma ferramenta de inclusão social e de profissionalizar uma turma. Né? Deixou de ser um esporte de elite. Hoje em dia... Esporte de massa. Não é um esporte de elite. Eu estava comentando com o Zácaro. Antigamente, cara, tu tinha só 2 marcas. Você tinha BZ, Morey, só. E o boom da moda. Hoje não é moda, mas já é umas marca de prancha. Você tem mais 200 marcas de prancha, muito mais praticantes. Então, hoje, o esporte já é consolidado. Ele já vai crescendo gradualmente e vai crescendo. Não tem, o esporte morreu. Não. Pô, só que é diferente. Só é diferente, exatamente. Antes ele era desejado pela garotinha ali da escola da Zona Sul. Isso, de 10, 11 anos ali. Hoje em dia, queima filme... em algumas escolas, você pegar onda de bodyboard. Mas, ao contrário, né? Assim, ao invés disso, você tem assim, fenômenos que saem de comunidades e, poxa, tem uma oportunidade enorme na vida. Então, acho que hoje o esporte tem que ser trabalhado, talvez, nesse lado mais social do que tentar fazer a moda voltar. Não. Entendeu? Hoje são outros tempos. Hoje são outros tempos. Virou um esporte de nicho, né? Eu acabo que não trabalho com bodyboard, eu sou só um viciado mesmo, acho que eu sou um dos mais fissurados. O que tu levou do bodyboard pro teu trabalho? A frieza da competição, tu aplica no teu trabalho, tu fala, calma que vai dar certo, calma. Os cara, o russo tá viajando, meu irmão, não vai dar certo. A resiliência, Isso, né? A resiliência. A resiliência, eu acho que é uma coisa que o esporte ajuda a você enfrentar os desafios. Acho que, cara, até mesmo a minha trajetória de buscar patrocínios me ajuda hoje em dia a ir atrás de clientes, porque eu com 15 anos já estava batendo na porta da company para pedir patrocínio, não arrumei nada na época, mas... E não baixou a cabeça? Não baixei a cabeça, fui em outro, e com 14, 15 anos de idade. Depois, com 20 e poucos anos, bater num banco para oferecer a gestora que eu represento, talvez isso... E a mesma destreza, né? Que você usou lá com 14 anos, você teve que usar de novo agora. Mal bem, você está representando uma marca, então você tem que vestir a camisa, você tem que se preocupar em passar uma imagem boa, tanto no bodyboard, quando você representa uma marca, quanto numa gestora de investimento. Você também está representando essa marca, então você tem que saber vender direito, o processo de investimento, tudo. E eu acho que o bodyboard me deu essa resiliência, essa noção, esse bom senso de que você tem que fazer bem feito. E tuas amizades no bodyboard? Quem eram teus amigos aí que você marcou tua vida? Cara, aí? São amigos que eu carrego até hoje, tá? Então, Menescal, Chininha. Chininha eu tenho um pouco menos de contato, embora ele mora no Rio, porque ele mudou de esporte, mas... Troca o dia pela noite, né? Rema 4 da manhã. Mas é um cara que, se a gente se encontra, tem uma intimidade muito grande. Menescal mora no Sul, mas a gente tá toda hora trocando ideia também. Chiquinho mora lá longe, na Inglaterra. Mas a gente volta... Ele vai vir aqui. Falando. Vai vir aqui. Então, esses primeiros amigos da minha
área a gente continua tendo contato. Depois os amigos da competição, né? Hugo, Kiko, Cláudio, Fábio, a gente continua também sempre se vendo. Hoje em dia tem gerações novas que interagem com a gente. Isso. E, poxa, são super bacanas, né? Léo Leite, Thiago Vilela, Vinícius, Leopoldo. Então, são pessoas do bem, você vê que são pessoas muito bacanas. Cara, fora os amigos lá de São Conrado, né? Tem tantos ali. Resenha no quiosque. Wagner, Nem, Joel, muita zoeira ali naquela resenha. Então, são alguns amigos que eu carrego do bodyboard, mas tem, cara, N outros amigos do surf também, a galera do arpoador. Do arpoador. A galera, poxa, do dia a dia aí, do surf também que eu convivo. Então, tenho bastante amigo, graças a Deus. Quando tu era molecão lá, cara, 85, 86, tu achava que tu ia surfar até hoje, que o esporte ia estar aí até hoje, que, porra, ia estar... Cara, eu não fazia essa conta não, sabe? Eu vivia o dia seguinte, mas assim, gosto tanto, é um estilo de vida assim, que eu gosto tanto que eu não me vejo não fazendo, não me vejo indo morar na montanha, não me vejo indo morar num lugar frio, cara, só viajo para lugar com praia, com onda, assim que eu quero gastar meu dinheiro, assim que eu quero gastar o meu tempo, tanto que eu não conheço Paris, Londres, não conheço Tahiti, conheço México, conheço Peru, conheço Chile. Fui, a primeira vez que minha mulher me convenceu, a gente foi para Amsterdã 2 anos atrás, mas prefiro muito mais gastar meu dinheiro com praia. Como é que foi Peru? Surf trip pro Peru? Foram algumas, cara, assim... Primeiras foram lá para Punta Hermosa, ali, porque eu precisava queimar milha, porque eu ia começar um trabalho ali em 98, estava trocando de banco na época, tinha 10 dias para viajar e tinha milhagem que ia expirar, eu ia ficar algum tempo sem poder viajar por causa do trabalho, então eu fui para Punta Hermosa e surfei lá, senhoritas, cavalheiros, aquela onda power ali, a onda sem tubo. Uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás... Como é que é o povo do bodyboard lá no Peru? Não, naquela época não existia. Não existia? Não existia. O pessoal te olhava assim, ET. Totalmente ET, não existia. Ainda mais lá. Mas também não existia, a Arica não existia ainda nessa época, isso deve ter sido em 98, ninguém falava disso. Ninguém falava em El Gringo, Arica. Aí eu fui uns 10 anos atrás lá pro norte, para Lobitos. Sim. E ali tem ótimas ondas, ali já tinha o próprio lugar que eu fiquei, a pousada que eu fiquei era de um bodyboarder. E aí, poxa, eu sei que Cabo Blanco lá também tem as ondas que eu não conheço ainda, eu quero conhecer. Então tem alguns lugares que eu quero conhecer ainda. No Peru. Muita onda boa, né? Que dá muita onda boa, mais para o norte, né? Mas mesmo lá para o sul, ali para a região de Punta Hermosa, tem acho que São Pedro, tem alguns lugares que eu não conhecia ainda que são mais propícios para o bodyboard. Mas a primeira viagem foi mais nessa região, então foi um surf mais de manobra do que de surf, e a segunda não, aí foi uma viagem mais... para tubo mesmo. Para tubo. Né? E Tahiti? Tahiti, cara, foi... Aventura. Foi uma aventura que eu fui sozinho, a maior parte das viagens eu faço sozinho, porque nunca tenho tempo. Tu pega a dica com a galera aqui, fala, compra passagem nesse lugar aqui, porra, fala com esse cara aqui que é o dono da pousada. E se vira. E aí foi em 2001 que eu fui para o Tahiti. Estava até tendo uma etapa do Mundial lá. Foi uma etapa que não deu onda, que fizeram em Vairal, fizeram numa outra praia lá, algumas baterias. Tava acho que o Minduim e o Saquinho estavam lá na pousada que eu estava quando eu cheguei. Aí eles foram embora. Eu fiquei até com aquele Jason Bitzer, que é um americano, ficou na minha pousada também, pensou um bonjour.
E deu onda, mas no final da viagem, poxa, aí deu umas ondas muito boas ali em 2 dias, mais de 8, 10 pés. Aí eu peguei perfeito, mas foi só no final. Do aeroporto para lá, moleza ou não? Cara, a moça não é moleza não, porque é tipo 1 hora, assim, o voo chega no meio da madrugada e aí a moça dessa pensão que me indicaram, mandou um taxista me buscar, aí o taxista me pegou, me levou para casa dele, dormi na casa dele e no dia seguinte ele me levou lá para essa pensão. E tu já sabia que ia dormir lá não, né? Foi tudo uma surpresa, né? Uma surpresa, Mas tudo bem, tô nem aí. Tava me sentindo seguro. Não tava um país de primeiro mundo, né? Uhum. Outra coisa, você viajar para um país... E a pousada na frente do pico? Ou Cara, conseguia ver o assim, mar da pousada ou não? É na frente da praia, mas... Na frente da praia. A ilha lá não tem uma Kamehameha Road que dá circula volta, tudo. Chopo é end of the road. End of the road. Então, isso aí. De Chopo para essa pousada, tinha que pegar um barquinho que ia pro outro lado. E tinha que andar uns 15 minutos de barquinho para chegar nessa pensão. E aí a mulher organizava e tinha um barquinho que todo dia levava para lá. Tinha que pagar um dinheirinho. E aí chega lá atrás, lá, outside. Aí você tem que remar, ou você paga esse botinho e vai para lá, ou você vai remando, e aí uns 15, 20 minutos aí. E tu ia como? Tu ia, às vezes remando, às vezes de barco? Às vezes remando, às vezes de barco, Aí chega lá atrás, lá, 6... Vai de barco e volta... 8 pés, 10 pés, como é que é? Ah, cara, porra, era perigoso, cara, bem perigoso. Eu lembro que teve esse dia, eu peguei umas ondas muito boas de manhã, aí eu fui voltar de tarde, ainda tava 1 hora meio que ventando, e tinha um cara na minha pousada que queria ir também, mas eu sabia que ele não dava para ele. Onda. Não dava para ele. Não, mas eu quero ir. Eu falei, então tá, vamos. Aí fiquei de olho nele, cara. Só tava eu e ele caindo, cara. Na primeira onda, o cara tomou uma vaca, se lanhou todo, cara. Eu tive que ir embora. Perdi esse final de tarde, porque eu tive que levar o cara todo sangrando nas costas todas. E de barquinho? De ter um tubarão. De barquinho não, remando. Não, a gente foi de barquinho, na volta era o barquinho, remando. Pô, deixou o cara todo lanhado, ia fazer o quê? Ia deixar o cara embora sozinho, eu fiquei me sentindo mal. Tu voltou remando com ele. Cara, perdi o final de tarde, tudo bem. E o povo lá, legal lá? Mas a língua lá é difícil, né, cara? Naquela época não falavam tanto inglês, assim. É um francês. Né, os locais mesmo não falavam tanto. Acho que hoje o surf cresceu muito. Isso aí tem mais de 20 anos. Isso aí. Então, cresceu muito o surf. Na época não tinha crowd. Assim, era impressionante. Tinha uma filinha para pegar onda. Acho que se você puxasse o bico na tua hora, na próxima vez da fila, de repente o nego ia... te liberar. Não ia te liberar. Mas tá. se você, na tua vez, pegasse a onda, ninguém ia remar do teu lado. Os caras sabiam que você ia pegar, porque remar do lado mal ou bem tira a concentração. Isso aí. As pessoas se respeitavam bem. Me lembro que isso marcou muito em relação ao Hawaii, que sempre foi selva. Desde 80 e pouco é selva. Muita selva. Cada vez está mais. Cada vez está mais, né? Ainda mais que a gente está ficando cada vez mais velho também. Então a gente perde explosão. A gente também não está mais igual. É diferente. Cara, tem uma onda que tu dropou com um cara lá em Pipeline há uns 4 anos atrás. Tua saideira. Teve uma onda dessa. Quem que era o cara? Tu lembra que era o cara? Não, o cara é gente boa até. Dropou, não viu. Achei que o cara ia pra direita, na verdade. Aí o cara veio, a gente veio junto, ele entubou, eu fiquei meio na porta e tudo certo. Caraca. E mais viagem internacional aí? México? México, Indonésia. México lá pra Zicatela. México pra Zicatela, Porto Escondido. 2 vezes. E aí? Como é que é lá Zicatela? Muito, muito bom, muito bacana. Já não vou pra lá tem muito tempo. Fui em 97, em 2003. Ficou lá no Vangeli? Não. Não, nem existia Vangeli. Fiquei no Zicatela Bangalôs na primeira vez. Na segunda vez eu fiquei na casa de um cara super local lá. Esqueci o nome, mas um cara super local. Foi muito maneira a viagem. E
querido mais agora é a Indonésia. Eu acho que a gente está numa idade que... Mental Eye. Não, eu quero ir para Pacitan, cara. Quero ir... Para Pacitan ali. Quero ir para Java, que eu não conheço. Acho que eu preciso conhecer. Então, essa é a mira da próxima viagem. Austrália nunca? Austrália nunca, cara. Austrália é mais longe, é mais caro, a família toda vai querer ir, então tem que fazer um esquema para a família toda e aí o custo é maior ainda. Não está nos planos, não. Então, e, cara, então, quando você foi lá para Bali, ninguém falava de Pacitan? Ninguém. Pacitan, sei lá, tem 10 anos aí. Que mais ou menos isso. Costa Rica também já fui. Para os dois lados, né? E aí, fala de Costa Rica. Quase ninguém fala de Costa Rica. Costa Rica. O Zácaro foi agora, ele estava contando aqui pra gente aqui. Ele foi, acho que no mesmo ano que eu fui, ano passado, eu fui lá em janeiro com a família. Já tinha ido uma vez. Quais picos? Salsa Brava, né? Que é o único pico que tem ali no Atlântico, que é essa época do ano que dá, janeiro, fevereiro. Peguei altas ondas ano passado lá, muito bom. O lado do Pacífico é uma onda que não é tanto para bodyboard, mas é muito bacana para a família, então foi um lugar legal de conhecer também. E tem Bocas del Toro no Panamá também, que é muito bom, né? Então é muito perto ali, eu acho que de Salsa Brava, é um próximo destino também interessante para fazer. Eles têm um campeonato lá agora no início do ano, lá em fevereiro, lá o Bocas del Toro Invitation Festival, uma coisa assim. Forte, campeonato de bodyboard forte lá. A cultura do bodyboard lá é forte. No Panamá tá forte lá. Porque a onda é boa para isso, né? Então, a gente tem onda... Na Costa Rica tinha bodyboard lá com você? Você viu na água lá? Vi. Tinha uns bodyboarders lá. Clássico. Molecada, mais nova. Tinha um cara mais velho, cara, assim, de 60 e poucos anos. Eu falei, surfando, o cara pegando uma... De bodyboard. Uma de bodyboard. Eu falei, porra, cara, você pega onda há muito tempo... Eu pego de bodyboard há 4 anos. Eu falei, porra, tu pega onda pra caramba. Ele falou, não, surfei minha vida inteira. Agora com 62 anos ele trocou pro bodyboard e dropava lá do pico, o coroa. Maneiro, cara. Mas tinha uns moleques também, tinha um chileno que tava lá também, super bom. O Pierre tinha acabado de passar por lá. Então é um lugar... que os bodyboarders vão mesmo, né? Assim como Porto Rico, que é um outro lugar que eu tenho vontade de ir. Então tem alguns lugares ainda... Porto Rico, como ali Estados Unidos, ali sempre teve a cultura do bodyboard ali. Tem. Eu lembro que, tinha nos anos... ali, final dos anos 80, ali, aquele circuito PSAA ali, tinha etapa em Porto Rico. Vinha na Bodyboard Magazine, vinha fotos de Porto Rico. Mas Costa Rica, Panamá, era só surf, não tinha bodyboard. E de um tempo para cá, cada vez mais. Isso, no lado do Atlântico. Isso. No lado do Pacífico, continua mais lugar para surfista. Uhum. Onda mais easy, né? Mas é um país muito bacana, muito bonito também. Cultura boa, né? Barato. Cultura boa, barato. Seguro, mais seguro que o nosso Rio de Janeiro. Muito, mas é caro. Não é barato lá, não. Não acho que é terceiro mundo, não. Não, eu sei que não é. Estados Unidos, cara. Que a viagem mais barata vai para Arica, vai ter onda. Não, a passagem de repente é mais barata que para outro lugar, mas chega lá o custo é alto. Não, o custo é altíssimo, cara. É muito alto. Chile é um lugar que tem muita onda também e tem a cultura fortíssima de bodyboard. Então o bodyboard tem... Já foi para Arica já? Fui eu e Goró para Arica. Foi tu e Goró? Eu e Goró para Arica. Depois eu fui sozinho para... Iquique. Aquele, né? Cidade maior. Isso aí. Fui para lá. Fala aí do El Gringo aí. Cara, a gente não pegou tão bom, mas já deu para ver o potencial. Iquique eu peguei legalzinho também. Mas foram viagens curtas, assim, de uma semana, sabe? 4 dias num lugar, 4 dias no outro. Então, assim, viagens curtas. Não dei muita sorte, porque eu tinha tempo, mas não... tinha um tempo limitado. Água gelada. Trabalho. Água gelada, mas comida boa. Lugar não é bonito, lugar desértico. Deserto. Mas já fui também lá para o sul, lá para Pichilemu. Já fui, lugar de surf, viagem com os amigos de surf. Né? Amigos surfistas. Tem muitos amigos surfistas e acabo fazendo viagens com eles também.
Então já surfamos juntos lá Cara, Pete Lemon foi o primeiro campeonato de bodyboard no Chile, primeiro internacional de bodyboard no Chile, que o Xandinho foi em 92 e Pete Lemon. Tem altas ondas. Patrocínio da Headley. Tem altas ondas ali. E mais pro sul ainda tem mais onda ainda, cara, mais selvagem. Eu lembro que no Chile a gente ficava hospedado numa surf house. Pilhas e pilhas de revistas de surf chilenas. E a gente olhava as fotos assim e o cara... Isso aí é no sul, isso é no sul, isso é no sul. Clássico. Mais gelada ainda a água. Mais gelada ainda. Mas, cara, muita onda clássica. É mais bonito também. Mais bonito também. Mais bonito, parece mais É verde, né? É mais verde, Então, é um país bacana pra ir também. Chile é foda também. Chile é muito maneiro também, cara. Já fui algumas vezes pro Chile, cara. Bem maneiro. Viagens, cara, é sempre bom. É isso que Europa, já fui também, tanto pra Rossegor ali... Biarritz, Rossegor, quanto pra Portugal. Poxa, tem muita onda. Muita onda. Tem muita onda. Então, eu não conheço Paris, mas conheço Biarritz. São escolhas que a gente faz na vida, né? Mas a gente vai ficando mais velho, um dia ainda vou conhecer. Caraca, muito maneiro, Deus quiser. Irmão. E aí, agora para finalizar o nosso papo aqui, de tudo que você viu aí no bodyboard, tu faz parte da primeira geração, né? Por mais que você era o mirim na galera, mas você viu tudo ali acontecendo, todas as associações nascendo, tudo que você viu, toda a sua trajetória até hoje. Qual o legado aí que você quer deixar aí pro bodyboard aí, pra sua vida aí, que você pensa? Acho que a gente tem que viver a vida intensamente, com equilíbrio, com intensidade, né? Aproveitar as oportunidades todas e fazer o certo, né? O atalho sempre existe, mas existe o caminho certo para você seguir. Então, ser honesto consigo mesmo e com os outros, isso se paga no futuro, sabe? E conciliar, né? A obrigação com a diversão, não ter preconceitos, tanto nível social quanto nível intelectual. Tem gente boa em todos os cantos. Tem pessoas que têm lado bom e lado ruim. Você tem que tentar absorver o lado bom da pessoa e não se influenciar pelo lado ruim dela. Então, viver a firma de forma positiva e tentando equilibrar e aproveitar as oportunidades, cara. É isso. E viajar muito. E vai surfar até morrer. Vou. Se não morrer surfando, vou surfar até morrer. Isso aí, cara. Isso aí, galera. Fernando Russo, pra vocês, cara. Valeu. Obrigado, irmão. Valeu. Sucesso aí. Obrigado, cara. Irado aí.